Boa tarde a todos. Eu sou Heloísa Pereira, da SP4, Agência de Comunicação da Timos Energia. A live Timos de hoje, em parceria com a Aspacer, Associação Paulista de Cerâmicas de Revestimento, é dedicada a uma demanda do setor de energia em debate há mais de uma década, a abertura do mercado de gás natural. No fim de julho, a Câmara de Deputados aprovou o pedido de urgência para a Lei do Gás, o PL 6.407 de 2013. O texto, que deve ser votado ainda esse mês, propõe as diretrizes para a abertura do mercado de gás natural no Brasil. O evento de hoje reúne lideranças do setor de energia e também do setor ceramista, um dos principais consumidores do insumo, para falarem sobre a importância do projeto. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de Simone Araújo, diretora do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, do deputado federal e relator da Lei do Gás, Laércio Oliveira, de Edmar Almeida, professor do Instituto de Economia da UFRJ, de Manfredo Gouveia Júnior, presidente do Conselho Administrativo da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas para Revestimentos Cerâmicos, Louças Sanitárias e Congêneres, ANFACER, de Maurício Carvalho, presidente da URC Energia, de Otmar Miller, presidente do Sindicato das Indústrias de Cerâmica, Sindceram, em Criciúma, e diretor da Eliane Revestimentos Cerâmicos. Agradeço também a presença de Luiz Fernando Quilici, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Aspacer, e do presidente da Timos, João Carlos Melo, que farão a mediação do debate. Estendemos nossos agradecimentos a toda a equipe da associação que trabalhou conosco na organização do evento e a todos vocês que se conectaram a essa live. Os convidados participarão desse evento por meio de perguntas e respostas. Pedimos a todos que sejam sucintos nas respostas para que o debate avance de forma produtiva. Eles também responderão às perguntas do público que devem ser enviadas pelo Q&A, um ícone que se encontra na barra inferior da sua tela. Qualquer dúvida durante o evento também pode ser direcionada a nós pelo Q&A. Gostaria também de lembrar que a Aspacer promove entre os dias 19, 20 e 21 de outubro o 4º Fórum Brasileiro do Gás Natural, que tem apoio da Timos. Todos os interessados podem encontrar mais informações sobre o evento no site da associação. Antes de passar a palavra aos moderadores do evento, vamos apresentar uma breve introdução ao tema por meio de uma conversa com o economista Carlos Langoni, diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e ex-presidente do Banco Central. Essa entrevista foi realizada exclusivamente para esse evento pelo Luiz Fernando Quilici, diretor da Aspacer. Professor Carlos Langoni, uma satisfação recebê-lo aqui nessa live da Timos e da Aspacer. E eu gostaria inicialmente de saber de você, professor Carlos Langoni, qual a importância do gás natural para a economia do Brasil, principalmente nesse momento da retomada? Muito bom dia, e para mim é uma satisfação muito grande poder estar presente nesse evento organizado pela Aspacer e pela Timos, reunindo especialistas de um setor tão importante para a economia brasileira. Eu descrevo o momento atual dessa lei do gás como um verdadeiro choque de competitividade. É um exemplo clássico daquilo que a gente chama em economia ganhos alocativos, ganhos de bem-estar, com grandes externalidades ambientais, que está sendo desenhado nesse projeto de lei inovador, que de uma certa forma consolida o grande esforço que tem sido feito por esse governo, e aqui eu queria fazer a menção explícita ao ministro Bento e ao ministro Paulo Guedes, que permitiram e criaram as condições políticas para um processo de desregulamentação, eu diria, ousado e inovador. É bom lembrar que pela primeira vez na história econômica do Brasil, houve um enfrentamento saudável de uma posição de monopólio de uma empresa
muito importante para todos nós, mas muito poderosa, chamada Petrobras. Esse talvez tenha sido um grande marco, esse termo de cessão de conduta realizado pelo CAD e com a anuência da Petrobras, com a interveniência da ANP, deu o tom dessa verdadeira revolução que está sendo feita no mercado de gás. Lembrando que, até pouco tempo, a Petrobras controlava a oferta, 95% da oferta, controlava os dutos de escoamento até a costa, controlava os dutos, sistemas de transporte, ocupando toda a capacidade, e, na realidade, tinha uma participação expressiva em diversas distribuidoras. Portanto, era aquilo que eu descrevia como uma superposição de monopólios. Monopólio do lado da oferta, monopólio do lado da demanda. E, por isso, nós tínhamos a situação esdrúxula do custo do gás para a indústria no Brasil ser o mais alto do mundo. 12, 14 dólares por milhão de BTU. Mais elevado do que na Ásia, Coreia e Japão, mais elevado do que na Europa, que importa todo o seu gás, da Rússia, da Argélia e dos Emirados e da Líbia, mais elevado de qualquer outro local da Europa e, evidentemente, muito mais alto do que os Estados Unidos, que é um exemplo de grande produtor num mercado totalmente livre e competitivo. Agradecemos a participação do professor Langoni e convidamos todos vocês a assistirem a essa entrevista na íntegra. Ela está disponível nos canais no YouTube da Timos e também da Asfacer. No final desse encontro, teremos uma mensagem de encerramento deixada pelo professor. Agora, após essa esclarecedora introdução, convido o João Carlos Melo, presidente da Timos, para dar início à Live Timos de hoje. Ok. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos. É com um prazer que recebo todos os convidados aqui, com a ajuda de meu amigo Killich, que nos fez esse favor de fazer o contato com os demais convidados, e o deputado e a participação de Simone aqui foi muito, muito prestigiosa, e a gente vai aproveitar bastante. E o fato é que o mercado de energia debate há mais de 10 anos essa abertura do mercado de gás natural. E há mais de um ano o governo federal lançou o novo mercado de gás, o programa que contempla a maior parte das retificações pelo fim de monopólio, até como foi colocado aqui pelo professor Langoni, e aumento da competitividade, que é o que a gente aguarda, e a gente acredita que a competitividade traz também efeitos benéficos de eficiência para o consumidor final. A estimativa do Ministério da Economia é que o preço de combustível cai até 40% após esse processo de abertura, sem entrar no mérito do número, do volume, em que prazos isso vai acontecer. A gente acredita, sim, numa redução gradual e positiva do preço do gás. Como falado aqui, aumentar também é um pouco difícil, né? Porque a gente já tem um preço muito grande, muito alto. Tá? E no fim de julho, a gente avançou com mais um passo para a conclusão desse plano. A Câmara aprovou o regime de urgência para a tramitação da Lei de Gás, o PL 6407 de 2013, que propõe as diretrizes para esse novo mercado. Estamos avançando, é claro, mas o processo de estruturação desse mercado ainda tem desafios a vencer. Isso é óbvio que a gente tem o primeiro passo fundamental, que é essa discussão do PL, do projeto de lei se transformando em lei. A gente depois tem a regulamentação do Ministério, que a doutora Simone vai participar com maestria, como sempre, e depois a regulação da regulação da ANP, enfim. Todo esse processo é um processo hierárquico. Tá? E eu vou convidar aqui o meu amigo Luiz Fernando Klitsch para contextualizar rapidamente esse cenário e contar para a gente qual é a expectativa dos grandes consumidores, como vocês, ceramistas, em relação ao PL. Klitsch, por favor. Obrigado, João Carlos. É uma satisfação, mais uma vez, dividir esse espaço com você, num evento organizado de maneira conjunta da Aspacer, com a Timos Energia, o apoio da Anfacer, que é a Associação Nacional das Cerâmicas, do Sindceram, Sindicato Patronal das Cerâmicas de Criciúma, em Santa Catarina. Eu quero aqui, mais uma vez, também agradecer a disposição e a vontade de todos que estão aqui nessa tarde conosco, a Simone Cristine Araújo, diretora do Departamento de Gás do MME, o deputado Laércio Oliveira,
que é deputado federal por Sergipe e também é o relator do projeto de lei do gás, o professor Edmar Almeida, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Maurício Carvalho, que é o presidente da Ulca Energia. Evidentemente que hoje é o espaço para que todos aqui que estão participando dessa live possam destacar aquilo que enxergam como fundamental para a aprovação desse novo marco regulatório do gás. De forma muito objetiva, nós sempre defendemos, o setor industrial defendeu, continua defendendo, que a questão energética, o tema energia, ele é um fator estratégico determinante para o desenvolvimento econômico e social de qualquer nação, de qualquer país. Dessa forma, nós precisamos ter um regramento, seja ele constitucional ou infraconstitucional, que leve como pano de fundo uma política pública de Estado e não de governos. Os governos começam e terminam. O Estado, ele é perene. Portanto, nós necessitamos de um regramento que nos dê condições de enxergar o curto, o médio e o longo prazo e que determine diretrizes que possam possibilitar, através da energia, e aqui no caso, em especial, o gás natural, como uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento econômico e social do país. É dessa forma que nós estamos enxergando esse momento, que é o momento em que o Congresso Nacional, começando pela Câmara dos Deputados, vai avaliar, vai colocar em votação esse novo marco regulatório do gás. Um outro elemento que eu acho que é indispensável e que vai fazer parte desse nosso debate. Ao contrário do que parece, o gás natural não é um tema distante do cidadão comum brasileiro. Pelo contrário, ele está presente no dia a dia das pessoas mais simples. Desde um ponto mais remoto na Amazônia até um ponto mais movimentado, seja na Avenida Paulista ou em qualquer outro lugar do país, o cidadão ele se defronta, ele se encontra com a presença do gás natural. Seja através da energia elétrica gerada pelas termoelétricas, que são abastecidas pelo gás, seja nos produtos e serviços que usam o gás natural como insumo, e aí eu destaco a indústria do vidro, eu destaco a indústria química, do alumínio, da cerâmica, que está presente em mais de 85% das residências brasileiras, está na fabricação de remédios e também está no gás de cozinha, usado pela Dona Maria, que todo dia faz o seu almoço, faz o seu jantar junto da sua família. Portanto, nós debatermos agora o novo marco regulatório do gás, que vai permitir maior concorrência, maior possibilidade de ofertantes de gás, maior quantidade de agentes participando dessa cadeia produtiva, significa dizer que nós teremos uma redução significativa desse insumo que é muito pesado, tanto para a indústria quanto para a sociedade brasileira. E é dentro desse contexto, João Carlos e demais participantes e aqueles que nos acompanham pela live, é que nós torcemos e estamos fazendo todo o empenho para que esse novo marco regulatório seja aprovado ao longo dos próximos dias na Câmara dos Deputados, na sequência no Senado Federal e que ao longo dos próximos anos nós tenhamos de fato a abertura desse mercado que vai trazer mais competitividade à nossa indústria e também à nossa sociedade. Era essa a mensagem inicial, João Carlos. Minha fala, rapaz, porque às vezes a gente esquece de abrir. Desculpe. Obrigado, Killit. Ótima abordagem, e é isso mesmo. Agora eu vou querer ouvir um breve relato da doutora Simone, que tem a maestria de estar sempre junto com a gente aí nos fóruns do gás, seja em Santa Gertrude, seja em onde for, uma eterna batalhadora aí pelo mercado de gás. Então, doutora Simone, a indústria é um dos setores que pode ser beneficiado com esse novo mercado, né? Mas outros também vão colher vantagens principais. Podemos citar o transporte, a energia elétrica, que é uma área que a gente também milita com bastante influência, e utilizar o combustível para a eletricidade. Doutora Simone, como é que o Ministério de Minas e Energia avalia o desdobramento dessa abertura do gás? Os benefícios vão chegar a tempo para ajudar o Brasil a se recuperar da crise? Infraestrutura é a palavra de ordem. Por favor.
Boa tarde a todos. Eu começo saudando aqui o deputado Laércio Oliveira, né, que um pouco antes, quando conversarmos aqui, antes de começarmos o nosso encontro, ressaltávamos a sua maestria nesse processo de discussão, né, a sua competência e habilidade nesse processo de discussão no Congresso Nacional, a Caixa de Ressonância da Sociedade. Queria saudar aqui a Timos, em nome do João Carlos, que organizou esse evento, saudar o professor Edmar, o Otomar, que estamos aí nessa jornada há algum tempo, saudar o Manfredo, que recentemente, né, capitaneou o lançamento de um manifesto extremamente importante no âmbito do setor da cerâmica. É importante destacar que o setor de cerâmica ele foi parceiro da abertura do mercado de gás de primeira hora, né? Em todos os momentos e os movimentos que fizemos, contamos aí com um suporte fundamental do setor cerâmico. Quilici começou fazendo essa conversa com o professor Langoni, e, de certa maneira, o professor Langoni já trouxe todos os elementos, né, dessa discussão. Temos aqui na mesa também o Maurício Carvalho. O segmento de comercialização de gás natural, ele é fundamental nesse momento em que está se discutindo a entrada de novos agentes, que está se discutindo a separação completa das atividades potencialmente concorrenciais, como a comercialização, a exploração e produção de gás, daquelas típicas de monopólio natural. Então, entendo que ter nessa discussão o segmento de comercialização representado é de fundamental importância. Mas aí já buscando endereçar as questões que foram trazidas pelo João Carlos e, de certa maneira, seguindo um pouco esse... Né, nós estamos sempre falando aqui de transporte de gás, de gasodutos, seguindo nesse pipeline que o professor Langoni trouxe. Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem, em conjunto, três medidas fundamentais que foram empreendidas. Nós estamos falando da resolução CNPE de 2019, que, em conjunto com o TCC do CAD, ela criou condições para que você começasse o processo de transição, muito bem colocado pelo professor Langoni, que deu aí o passo para a transição, ou seja, começou a mover o espaço do hoje incumbente monopolista, monopolista incumbente. O ministro Bento Albuquerque costuma dizer, e esse é um compromisso do Ministério de Minas e Energia, que há um compromisso dele para a abertura do mercado de gás desde o primeiro dia que ele chegou no Ministério. Ora, isso significa que, se olharmos os últimos anos, mas se olharmos notadamente o lançamento do novo mercado de gás para cá, a gente percebe que a gente já tem uma série de medidas em curso. Então, nós temos uma redução da importação de gás boliviano, né? A diversidade da oferta nos ajuda nesse sentido. Nós temos, em função disso, chamadas públicas em curso. Nós temos, em função disso, uma transportadora, a TBG, que já traz produtos de curto prazo, de médio prazo, então ela já traz produtos diários, mensais e trimestrais. Nós temos as chamadas públicas em curso nesse sentido. Nós temos a expectativa de poder contratar gás por outros agentes já na malha de transporte, e nesse aspecto é importante destacar que nós já estamos em curso com o ajuste CNF do CONFAS, que permite que diversos agentes possam acessar a malha de transporte de gás. Nós temos aí uma expectativa de começar a olhar uma oferta de serviços de processamento de gás. Tudo isso, obviamente, indica que nós estamos avançando de uma forma muito concreta para um novo desenho de mercado e implantação. E aí eu acho que vocês, não sei se vocês observaram, eu falei 3 medidas. E eu diria que a terceira medida é certamente o PL 6407. E ela tem o condão, obviamente, de trazer a segurança jurídica, a previsibilidade, que são mantras sempre trazidos no âmbito do Ministério de Minas e Energia pelo ministro Bento. E eu queria fazer uma observação para vocês. Quando
no meados do ano passado, fomos ao Senado e à Câmara dos Deputados elencar e apresentar o novo mercado de gás, já naquela ocasião deixamos claro que havia necessidade, ou seja, para que esse processo que começou estivesse integralmente completo, havia necessidade de elencar temas de aperfeiçoamento legislativo. Isso passa, obviamente, pela modernização dos regimes de outorga para o transporte de gás. Isso passa necessariamente por um tratamento isonômico a todas as infraestruturas, os mecanismos de independência da atividade de transporte de gás e, obviamente, os mecanismos de redução da oferta. Não queremos mais à frente que tenhamos que lidar de novo com monopólios de mercado como aqueles que a gente tem hoje. Ora, é certo que o PL 6407 ele contém todos esses pontos essenciais de aprimoramento legislativo. Ele cria, obviamente, as condições para atrair investimento e, fundamentalmente, se você junta essas três iniciativas, você está criando as condições efetivamente para remover a barreira de entrada de novos agentes. Novos agentes significa competição. Competição em termos econômicos significa a capacidade de poder acessar, especialmente a indústria, um gás que lhe permita efetivamente competir em condições que tragam a reindustrialização tão importante nesse momento que nós temos aí de recuperação econômica. Então, basicamente, essas seriam as minhas considerações iniciais. Obrigada. Obrigado, Simone, pelas suas intervenções iniciais. E, de fato, como você colocou, um ponto que se coloca como fundamental para o avanço da abertura do mercado do gás natural no Brasil refere-se à aprovação do projeto de lei 6407. E, nesse sentido, eu gostaria de ouvir do deputado federal Laércio Oliveira, relator do projeto de lei do gás natural, do novo marco regulatório do gás natural. Essa proposta, esse seu relatório, você entende ele como o mais adequado para esse momento, para que, de fato, consigamos avançar rapidamente no sentido da abertura do mercado? E se você gostaria, deputado, de destacar algum ponto que você enxerga como relevante, como de grande importância, nesse seu relatório do PL 6407. Prazer em tê-lo aqui, deputado Laércio Oliveira. Agradeço, Kílice, a sua gentileza, as suas palavras. Quero cumprimentar a Timos, a Aspacer e a Asfacé, que organiza esse evento, cumprimentar os colegas todos que estão participando, João Carlos, Simone, Heloísa, você, o professor Langoni, que participou na abertura desse nosso encontro. Quero dizer da minha satisfação de poder compartilhar com vocês esse momento tão importante para o novo mercado do gás, dizer que eu estou muito otimista com tudo que vem acontecendo, pela adesão, pela declaração aberta de todas as entidades, pela satisfação que tenho nessa função de relator, poder colecionar as sugestões que vão chegando aos pouquinhos aqui no gabinete. Eu estou em Brasília, vou passar a semana inteira aqui para recepcionar os colegas deputados que vêm apresentar as sugestões, que vêm conversar um pouco sobre o projeto. Fiquei muito feliz com a votação do requerimento de urgência e o resultado dos números, que foram extremamente positivos e otimistas, na certeza de que o trabalho que foi feito na Comissão de Minas e Energia, nós fizemos um trabalho primoroso, um trabalho de qualidade, um trabalho de somação de forças de todo mundo que se envolveu no relatório, naquele momento, na Comissão de Minas e Energia. Depois, a estratégia que eu fui construindo aos pouquinhos para levar esse projeto, desde quando fui designado relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, poder levar esse projeto direto para o plenário. E o deputado Paulo Ganimi fez um requerimento de urgência, coletou as assinaturas e a votação da semana retrasada balizou exatamente todo o trabalho que foi feito.
Por quê? Porque nos últimos 40 dias ou nos últimos 60 dias, nós temos conversado só sobre gás. Discutido com associações, com entidades, com confederações, com o player todo, na pessoa do pessoal lá da Abrace, que você conhece muito bem, na figura do Paulo Pedrosa. Na academia, tenho tido assim a honra de poder compartilhar os ensinamentos do professor Edmar, da professora Joísa, do pessoal do IBP, enfim, dos institutos que conduzem a política do óleo e gás no país. Isso tem me trazido, além de um ensinamento, tem me trazido uma satisfação muito grande. Eu tenho dito em alguns eventos como esse que a gente está fazendo aqui hoje. Eu tenho tido muito orgulho desse pessoal por tudo que tem feito, mas nós estamos na reta final. Nós estamos à mercê de uma agenda que será apresentada pela Câmara e eu espero que contemple para a próxima semana a votação do projeto 6407, que está maduro. Acho que está no momento certo, nem menos, nem mais. Acho que está no momento certo. E esse projeto, da forma que foi escrito, que foi apresentado, que tem sido discutido, que hoje já é do conhecimento de todos, ninguém pode dizer, nem aqui na Câmara e nem em lugar nenhum, que não teve acesso ao texto. O texto está publicizado através da mesa diretora da Câmara, disponível para todo mundo. Além de tudo, esse relator que vos fala se coloca à disposição a semana inteira aqui em Brasília, ou quanto tempo seja preciso, para poder colher as informações de todos. E o resultado desse trabalho é o que nós temos de melhor para apresentar ao setor nesse momento. É um trabalho que contempla, assim, o esforço de todo mundo. Esse PL é o possível que a gente pôde construir. Ele é o necessário que o setor precisa para avançar. E ele é o suficiente para o nosso mercado nesse momento. Balizando essas três palavras e respondendo a sua pergunta, Keilice, eu posso dizer que a partir da sanção desse projeto, nós teremos competitividade no mercado. E o que a indústria brasileira precisa é de competitividade. E falta competitividade porque falta exatamente um marco que faça com que o mercado do gás avance no Brasil inteiro, para que tenha atratividade com os investidores, com o mundo todo, para promover royalties, para promover geração de emprego, para mudar o ambiente que está posto aí. Então, assim, é chegada a hora de fazermos esse enfrentamento. E nós continuamos naquela saga de fazer o convencimento de todo mundo. Esse projeto, ele pode não ser o ideal, mas ele é o possível, o suficiente e o necessário nesse momento. Vamos precisar de aperfeiçoamento? Talvez sim. Acho que até sim, porque eu tenho recebido ideias tão interessantes que a gente vai colecionar essas ideias e, no segundo momento, deixa o mercado se comportar num novo marco. Então, nós temos um novo marco, ele vai entrar em prática e as coisas vão começar a acontecer. Aí, os espaços vazios que a lei não enxergou naquele momento, nós vamos contemplar através de outro projeto, através de uma discussão mais aprofundada e mais técnica com a ANP, através de uma outra discussão, quem sabe, com o CNPE, para que a gente traga aperfeiçoamento a esse marco que nós estamos fazendo. Então, eu quero celebrar esse momento, agradecer por esse ambiente que você instalou aqui, juntamente com a Timos, esse momento tão especial, mas eu quero deixar exatamente aqui registrado a minha satisfação e a minha crença de que, com a somação de todos, e o ambiente que eu enxergo hoje, e o otimismo que eu carrego comigo hoje, só foi possível graças à somação de forças de muita gente. Do governo, na pessoa dessa mulher maravilhosa que é Simone, que está participando aqui com a gente, e de tantos outros que se somaram a gente, a partir do ministro Bento Albuquerque, que sempre defendeu essa bandeira, passando pelo Ministério da Economia, na figura do secretário Carlos da Costa, do ministro Paulo Guedes, com quem temos travado conversas muito agradáveis dentro desse contexto, encontro sinergia no governo em vários ministérios. E aí chegamos aos consumidores,
você que representa uma categoria dos consumidores, uma categoria importante. E muita gente me pergunta assim, mas esse gás todo que vai ser produzido no Brasil, e tem consumidor para esse gás todo? Ou a gente vai precisar reinjetar? Tem, sim. Tem. A sua indústria, o setor que você representa mesmo, Cris, é um grande consumidor. E talvez não consuma mais porque não tem mercado, porque não tem competitividade, porque o preço do gás é muito alto. Então, explicar o projeto hoje é muito simples, porque ele está na nossa veia, está no nosso cotidiano, está na nossa rotina, está no nosso serviço doméstico, na nossa casa, a partir do botijão de gás, passando pelos produtos que a gente consome, a partir da cesta básica. Então, assim, é um projeto que, na verdade, é um marco, é um dos pilares do Brasil e que a gente quer avançar com eles. Então, é estarmos vigilantes, atentos, oferecendo satisfação hoje, satisfação daqui a pouco, satisfação amanhã. Quanta satisfação seja necessário oferecer, nós vamos oferecer, porque a gente quer um plenário que tenha consciência do que vai votar, que saiba exatamente o que representa o projeto 6407 para o seu estado, para a sua comunidade e para o Brasil. Então, as minhas primeiras palavras é nesse sentido, e eu quero me colocar à inteira disposição para as perguntas que, porventura, vocês achem necessário. Obrigado, queridos. Obrigado, deputado. É um prazer ouvir o seu entusiasmo com esse projeto que está sendo conduzido. É um projeto que precisa para o Brasil, nesse momento de recuperação importante com a infraestrutura sendo desenvolvedor. É muito importante. Muito obrigado, deputado. Agora eu vou mudar um pouquinho o tom. Vou pegar um segmento que, nesse momento, ainda está crescendo, começando, que é a comercialização. Maurício da Urca Energia. O novo mercado de gás vai democratizar todos esses processos da cadeia de insumo, né? Claro, refino, transporte, distribuição e também a comercialização, que é um novo segmento, como eu falei, que agora está surgindo com mais força, que é o seu setor, né? Então, a gente tem que ouvir no especialista do setor. Vocês, inclusive, já receberam autorização para atividade de carregamento. Como as comercializadoras de gás estão se estruturando para atuar nessa nova realidade, nesse novo mercado e da nova oferta que está produzindo, seja pelo GNL, seja pelas outras soluções que estamos enfrentando e, graças a Deus, surgindo, né? Obrigado. João, obrigado aí pela oportunidade. Queria agradecer a todos os colegas participantes aqui da live, em especial o pessoal da Timos, que pela nossa parceria aí sempre, pelo que tem feito pelo setor. Aos amigos da indústria cerâmica e, em especial, ao deputado Laércio. A gente teve alguma interação aí com o deputado no projeto da Celsi, lá em Sergipe. Ele foi incansável e sempre um apoiador e motor realmente de soluções e tal. Nós, na segunda-feira, vamos estar lá em Sergipe na inauguração da Celsi. Então, assim, respondendo à sua pergunta, o nosso entendimento é que as comercializadoras de gás estão se preparando de forma semelhante às de energia elétrica, né? O nosso primeiro investimento foi no ano passado em uma comercializadora de energia, que é parceira da Timos. O objetivo, acho que o objetivo e o desejo de todos nós é que esse mercado um dia se torne líquido como o mercado de energia, né? O mercado livre de energia. Então, onde o cliente vai poder escolher de quem comprar, em que quantidade, por que prazo. Então, assim, especificamente em relação ao segmento ceramista, que é um grande consumidor aí do gás natural, nós entendemos que, por exemplo, se a gente pegar São Paulo, por exemplo, a gente entende que é um estado que vai ter muitas alternativas para a aquisição desse gás. A gente vai estar oferecendo alternativas de compra de GNL, gasodutos de importação, distribuição, transporte. E, no nosso caso, até especificamente, a gente está investindo em projetos de biogás e biometano. Já estamos com um projeto em São Paulo, na região de São Paulo, outro em Mato Grosso, eu vou comentar mais à frente. E o objetivo é complementar essa oferta com uma fonte que reduz em 100% a emissão de carbono na queima do gás natural.
A nossa comercializadora de gás tem como uma estratégia principal garantir um portfólio variado de oferta de gás natural que possa se adequar às características de cada cliente. Logísticas, quer dizer, localização e características de consumo, né? Então, como disse, através da oferta de GNL, biogás, importação de gasoduto, entendemos que existem ainda lacunas regulatórias que precisam ser solucionadas, mas nós da Urca Energia estamos muito otimistas e acreditamos que nós vamos ser uma das primeiras comercializadoras a operar no novo mercado de gás, novo mercado livre de gás. Nós aqui estamos muito investidos nesse negócio, nesse business, e a gente acredita que esse vai ser um dos grandes motores de crescimento e investimento no Brasil nos próximos anos. Ok, obrigado, Maurício Carvalho, pela sua primeira intervenção. Eu agora vou me dirigir ao professor Edmar. Em relação ao preço do gás natural, professor Edmar, você concorda com essa estimativa que é colocada de uma redução que pode chegar até 40%, 50% do preço do gás? E em relação ao impacto dessa redução do preço do gás, junto de outros combustíveis, como é que pode se dar essa relação de agora em diante com o novo marco aprovado e a abertura desse segmento do gás natural no Brasil? Obrigado, Quilit, pela pergunta. Queria agradecer o convite para participar desse evento. É uma honra para mim estar aqui. Acredito que estamos vivendo um momento histórico da indústria do gás. E isso vai ser, na verdade, o início de um processo, né? De um ciclo virtuoso da indústria, né? A gente vai sair de um ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso. Essa indústria, ela patina há muitos anos, né? Com um modelo que não produz nenhum grau de competição ao longo da cadeia. E você tem, na verdade, apenas um fornecedor, né? Pouquíssimas modalidades de produtos ofertados para os consumidores finais, né? E com certeza existe um enorme potencial para você, através da competição, né? Fazer um gás mais competitivo, mas também diversificar os produtos, né? Quando a gente fala vender gás, né? Quando a gente olha para outros mercados, existem mercados competitivos, né? Existe uma grande diversidade de produtos que são ofertados para os consumidores finais. Não é apenas uma molécula com um contrato firme, com take or pay de 100%, né? Você tem uma diversidade, você tem moléculas sendo vendidas com contratos interruptíveis, com diferentes graus de interruptibilidades, ou seja, o processo de competição ele tem duas vertentes. Ele produz não apenas mais eficiência através da concorrência ao longo da cadeia e com isso a redução do preço, mas ele produz também uma diversificação dos produtos oferecidos aos consumidores. No Brasil, nós não temos essa diversidade. Nós estamos vivendo assim, como na época da telefonia, né? Porque a gente vivia lá com a Telebrás, né? Você tinha que esperar meses, ou às vezes anos, para receber uma linha telefônica que só tinha um produto ali. Quer dizer, na verdade, nós vamos ter dois benefícios. A redução de preço, eu acho que essa redução de preço é viável. Só para dar uma noção, né? Esse ano, no mês de maio, por exemplo, o preço do gás que a Petrobras vendia no Citygate para as distribuidoras variava entre 5,8 a 7 dólares por milhão de BTU, né? Naquele mesmo mês, a Petrobras conseguiu importar gás via GNL pagando a 2 dólares e 40 por milhão de BTU, né? Ou seja, se estivesse num mercado competitivo, né, alguém poderia importar esse GNL pela metade do preço que a Petrobras estava vendendo e iria oferecer esse gás, né? Mas hoje não é viável, né? Só tem um fornecedor. Então, eu acho que esse
esse PL, ao abrir a possibilidade da competição, certamente vai produzir uma enorme eficiência ao longo da cadeia. Todos os players, quem produz gás, quem transporta gás, quem distribui, quem comercializa, vai ter que buscar inovação nos produtos que são oferecidos e vai ter que buscar redução de custo. Porque se não fizer isso, perde mercado. É tão simples quanto isso. Os comercializadores, como o Maurício que está aqui, sabem disso e é assim que funciona já no mercado, em outros mercados no Brasil. Então, a indústria do gás está muito atrasada nesse quesito. É uma indústria monolítica, precisa, o mais rapidamente possível, introduzir essa competição. Acredito que nós vamos ter um cenário de médio prazo, não só preços mais baratos, mas uma diversidade de produtos, uma diversidade de preços. Vai ter empresas que vão ter acesso a um gás mais competitivo, porque está localizada melhor, tem acesso a uma fonte de gás mais competitiva. No momento pode ser um GNL, às vezes está perto de um produtor, e com isso vai poder ter acesso àquele gás. Vai ter outra empresa que vai ter que pagar outros custos, vai ter um preço maior. Então, a gente vai ter uma diversidade de preço, uma diversidade de produtos e uma dinâmica de busca de eficiência por todos os atores, que eu acho que é isso que é o mais importante. Obrigado, professor. Muito bem colocado essa competição e novos produtos. Já é o surgimento, a gente está sempre muito motivado com a questão que aconteceu na década de 90, que é a abertura do setor de telecomunicações, né? É uma coisa fantástica que hoje a gente tem acesso, enfim. A gente quer que a indústria de gás chegue lá. Então, em breve vai chegar. Fisicamente não é igual, né? Mas é muito, muito importante essa comparação, essa similaridade é muito legal, tá? Então, Manfredo, agora vamos uma pergunta mais específica para a indústria, que é importante. Com essa queda do preço de gás, a produção de quem usa o combustível na indústria pode ficar mais barata? Essa é a expectativa que a gente tem e estamos brigando para isso, né? Acreditamos nisso. E para vocês que têm um impacto enorme na sua cadeia de suprimento na relação do custo do gás, qual a importância dessa economia para a recuperação da indústria brasileira no cenário nacional e no âmbito internacional, se for o caso? Por favor, Manfredo. Obrigado. João, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero inicialmente, João, saudar a sua iniciativa, e saudando a sua iniciativa, eu estendo ao Quilice, e a Timos e a Aspacer e os nossos cumprimentos, por estarem sempre na vanguarda, estarem sempre puxando esse assunto. O testemunho da Simone foi importante no sentido, essa discussão ela já vem de há muito tempo e vocês são figuras importantes, timoneiros aí dessa discussão ao longo do tempo. Saudar o deputado Laércio Oliveira pela relatoria, pela condução com que vem tratando o assunto. É muito importante, né, que se veja, como se viu aqui hoje, o espírito democrático do relator, né, em discutir com todos, em ouvir a todos, em acolher todos os argumentos, para que, ao final, o relatório possa ser votado sem que haja nenhuma dúvida, sem que paire nenhuma dúvida com relação àquilo que, obviamente, está sendo a importância do passo que vem sendo dado. Saudar a Simone, né, também uma outra pessoa extremamente importante em toda a condução desse processo. A Simone é uma conhecedora da matéria como poucos nesse país, né? E realmente uma servidora pública que deixa qualquer de nós vaidoso, né, por estar dentro do poder público com profissionais valorosos e competentes como a Simone. Saudar o professor Edmar, saudar o Otmar Miller, aqui de Santa Catarina, e eu queria, de forma muito breve, destacar o aspecto, o Maurício, que eu também não saudando, destacar o aspecto e a importância da convergência do projeto que nós estamos agora discutindo e que vai à votação nos próximos dias. Isso é fruto de como muito bem disse o deputado Laércio, de uma discussão já de anos dentro do parlamento, na Comissão de Minas e Energia, né? E é um projeto, eu pensei aqui duas palavras do relator que me chamou a atenção e que realmente retratam a realidade. É o texto necessário e suficiente para que nós possamos, nesse momento,
dar o passo que nós precisamos dar. E representa muito essa convergência onde você tem o poder executivo, destacar a decisão política do presidente da República, né, do ministro da Economia, do ministro das Minas e Energia e, obviamente, de toda a sua equipe, né, até chegar à presença da Simone, que está aqui conosco, a decisão política do parlamento, do presidente da Câmara, do deputado Rodrigo Maia, em pautar o projeto, em escolher como relator o deputado Laércio, pelo conhecimento que o deputado Laércio vem ao longo do tempo tratando essa importante matéria. Então, é muito bacana, né, se você me permite a informalidade do tema, ver o quão maduro esse projeto chegou, necessário, suficiente para que nós possamos dar esse primeiro passo. Obviamente, novos passos virão, mas nesse momento, o substitutivo que está pronto para votação, ele é suficiente, ele é necessário para que a gente possa dar esse salto. Bem, falando um pouco de forma mais objetiva da tua pergunta, eu aqui represento o segmento cerâmico brasileiro. Nós somos o maior consumidor, o segundo maior consumidor de gás industrial do país. Temos 54 empresas distribuídas ao longo de todo o território nacional. Somos o terceiro produtor mundial, o segundo consumidor mundial, sexto exportador. Exportamos para 110 países. Empregamos aí mais de 200 pessoas, direta ou indiretamente. E aí você pergunta, Manfredo, o que vai representar para você a redução do custo do gás? E aí eu passo a informação. O gás do Brasil ele é 300% superior em preço ao preço médio dos Estados Unidos e 200% em média da Europa. Bem, só isso, por si só, já fala, né? A importância da redução e atrelar a isso a competitividade. A indústria brasileira, e eu não falo só da indústria cerâmica, mas de toda a indústria nacional, o que ela sempre busca é a competitividade. O industrial brasileiro é vocacionado, sabe o que faz, tem vontade de fazer, faz bem feito. Agora, infelizmente, na hora que você se depara com realidades como o preço hoje do gás no Brasil, você tira do industrial brasileiro a competitividade. Então, é óbvio que com esse passo importante, dado agora com a aprovação do PL 6407, e que, por consequência, trará consigo, como foi dito agora há pouco pelo professor Edmar, a redução do preço, certamente aumentará a competitividade, aumentará a capacidade instalada brasileira. Vejam, na indústria cerâmica, hoje nós temos 76% das nossas plantas ocupadas. Nós vamos a 100%, vamos conseguir ocupar todo o parque fabril brasileiro. Vamos aumentar a produção nacional em 32% no mínimo. Então, tudo isso fruto de uma justiça no preço da molécula do gás. Tudo que nós queremos é isso, é buscar justiça, né? Buscar equidade de preços entre o que é praticado no Brasil e aquilo que é praticado mundo afora. Então, de forma bastante resumida, eram essas as minhas colocações iniciais e estou à disposição, mais uma vez, parabenizando a iniciativa da Timos da Aspacer em provocar esse debate. Obrigado, Manfredo. E incluindo nessa iniciativa e nesse trabalho todo desenvolvido ao longo dos anos, a Anfacer, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica, Louças Sanitárias e Congêneres, e também o Otimar, que é o representante, o presidente do Sindceram, que é o Sindicato Patronal das Cerâmicas da região de Criciúma, em Santa Catarina, que é um polo produtor de cerâmica importantíssimo, não só no país, mas como em todo o mundo. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas vindo do público que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta para o Otimar Miller, mas antecipando já uma pergunta que está vindo para cá, eu vou direcionar para a Simone. Simone, o Leonardo Caio, da Consufesp, pergunta dele: como será a definição da TUSD do gás entre as diferentes regiões, visto que a regulação pertence aos estados? E aí eu emendo uma pergunta. Esse PL do gás, ele trata das questões relativas à regulação nos estados? Bom, começando de trás para frente, eu acho que a gente consegue aí responder essa questão, considerando que o texto, já lá um pouco mais do meio para o fim, leva em conta a necessidade da União, né, da Agência Reguladora Nacional, da ANP, e dos estados, poderes concedentes estaduais e as agências reguladoras estaduais se articularem no sentido de buscar a harmonização das regulações estaduais.
É certo que a pergunta que o Leonardo faz, eu aproveito para saudá-lo. Como vai, Leonardo? É sempre um prazer falar com você. É óbvio que existe, sim, uma competência constitucional e que esse texto respeita de pronto, de primeira linha, a competência constitucional que está ali no parágrafo 2º do artigo 25 da Constituição Federal. No entanto, em conjunto com outras medidas que estão em curso, e aí eu posso citar a resolução CNPE, o que se busca, na verdade, é criar as condições para que os estados sintam-se atraídos a fazer uma regulação mais moderna. Uma regulação mais moderna significa buscar as melhores práticas regulatórias. E, nesse sentido, obviamente, uma regulação adequada, né, considerando a transparência no cálculo tarifário, considerando que você vai buscar uma operação eficiente das redes, o Edmar já tratou disso, que você vai buscar os instrumentos econômicos adequados, você vai se poder trazer para esse sistema produtividade e eficiência. Quando a gente está falando de distribuição, a gente está falando de monopólio natural, então ele precisa ser regulado com produtividade e eficiência. O nosso papel é criar as condições para que os estados se sintam efetivamente estimulados a regular por produtividade e eficiência. A gente já tem exemplos muito interessantes, a gente tem recentemente aí o novo contrato de concessão da Companhia do Espírito Santo, a gente tem o estado de Sergipe, meu estado, que já fez uma regulação bastante interessante sobre a tarifa de uso do sistema e olhando a questão da especificidade da tarifa. Nós temos o estado do Rio de Janeiro, nós temos Santa Catarina, nós temos a Bahia recentemente que fez uma regulação sobre o consumidor livre, ou seja, o que a gente entende é que estão dadas as condições para que a gente possa atrair os estados à adoção das boas práticas regulatórias. E a gente entende que esse processo, sim, vai buscar uma eficiência na definição dessa tarifa de uso do sistema de distribuição. Muito obrigado, Simone. Agora eu vou mexer um pouco com as perguntas. Eu tive várias perguntas do público, estamos com 250 participantes aqui conosco, muito boa presença, e agradeço a todos a essa hora estarem conosco. Vamos abrir uma pergunta aqui, que eu vou tentar capturar algumas perguntas de vários e vou endereçar para o deputado Laércio, né? Do ponto de vista, a ansiedade é muito grande, e do ponto de vista dos agentes setoriais, alguns tentam, de certa forma, eu sei que a proposta é uma proposta fechada, alguns tentam incluir algumas emendas, algumas contribuições que a gente sabe que são importantes, porém tem um tempo adequado. Então, o senhor conhece muito os procedimentos regimentais da casa e como é que vai caminhar o processo? Como é que seria uma forma adequada de uma blindagem positiva do ponto de vista democrático, para a gente conseguir acelerar e deixar os grandes outros temas que precisariam estar em lei, mas podem ser regulamentados a nível de ministério, com decretos e depois na regulação estadual? Como é que o senhor percebe esse caminhamento do projeto dentro da casa, para a gente conseguir esse marco o mais rápido possível? Tá sem o som. Tá sem o som. O microfone do deputado está ali no mute. Está no mudo. É? Vamos fazer o seguinte, então, eu vou passar para outra pergunta e depois a gente volta no trâmite dentro da casa, que o deputado pode nos trazer uma visão própria e, evidentemente, ele conhece melhor do que ninguém, né? Eu vou passar outra pergunta para o professor Edmar, que chegou aqui também, do público. E o papel da Petrobras? Petrobras, desse ambiente de nova regulamentação, novo mercado de gás. A minha opinião é que ela vai, evidentemente, se concentrar naquilo que ela faz de melhor, que é produção e exploração do gás,
e dos novos desafios de pré-sal, enfim. E como é que o senhor percebe esse posicionamento da Petrobras dentro desse novo ambiente do novo mercado de gás, professor? Bom, primeiro é que eu acho que a Petrobras foi uma grande alavancadora desse processo, né? Desde o gás para crescer, que a Petrobras tomou a decisão estratégica de não mais querer ser a monopolista do mercado de gás, apoiando essa reforma, né? Isso foi fundamental, porque, claro, se a Petrobras fosse contra esse processo de introdução da competição, seria muito difícil essa caminhada que não tem sido fácil, né? Esse processo começou lá em 2016, estamos aqui ainda discutindo a consolidação desse marco. Então, eu acho que ela é muito importante. A Petrobras tomou essa decisão porque ela tem um interesse em focar no pré-sal, né? E ela, vamos dizer assim, ela tem o bônus de ser monopolista, mas tem um ônus, teve o ônus, né? Porque ela carrega no seu balanço muitos ativos na cadeia do gás que estão muito fora do foco da estratégia atual, né? Então, tem na área de geração termoelétrica, a Petrobras tem muitos ativos, os gasodutos, que agora a Petrobras já saiu de 2, ainda vai terminar esse processo de saída desses 2 da NTS e da TAG, mas também tem a TBG, a participação de distribuidoras, e tudo isso é capital que a Petrobras tem imobilizado numa cadeia com uma rentabilidade que para ela não interessa, já que a Petrobras tem lá grandes campos para serem desenvolvidos no pré-sal. Então, é uma decisão estratégica da empresa de redirecionar o seu foco para uma área de negócio que ela entende que tem mais retorno, mais potencial, né? Então, é uma lógica empresarial. Como é que ela vai ficar na indústria do gás? Veja, ela vai ainda ser um grande player, um grande fornecedor. Eu acho que ainda teremos que discutir no futuro, né, essa questão da concentração do mercado, né? Esse processo é longo, né? Na Europa, a competição não foi de uma hora para outra, isso foi um processo que foi se desenvolvendo, vários países tiveram que introduzir limites à participação da empresa dominante, né? Isso aconteceu no Reino Unido, por exemplo, que o órgão de defesa da concorrência interviu para, vamos dizer, diminuir as barreiras de entrada para os concorrentes e diminuir a dominação da British Gas na época. Isso aconteceu também na Itália, aconteceu enfim, vários outros mercados, através de mecanismos como gas release. Então, eu acho o seguinte, a Petrobras está tendo uma contribuição muito importante, ela vai ser ainda um grande player nesse mercado, e a gente ainda vai ter que discutir no futuro a questão da competição. Quer dizer, ela pode ser um grande player, um líder, claro, desde que haja espaço para que haja contestação, que outros possam também participar e disputar com a Petrobras esse mercado. Muito obrigado, professor. Em prol do Brasil, queremos competição e preços bons para a indústria, com certeza. Deputado Laércio, eu vou fazer de novo a pergunta, que é uma pergunta muito endereçada para ti, que é o seguinte: das práticas da casa, do andamento dos projetos, o pessoal, quando começa o projeto a amadurecer, fica muito ansioso para botar novas emendas, novas falas, e são todos positivos e democráticos, claro. Como é que a gente consegue fazer uma blindagem democrática no sentido mais amplo, de que a gente possa conduzir isso mais rápido? E qual a estimativa do senhor para a condução desse processo dentro da casa, que o senhor conhece muito bem? Por favor, compartilhe conosco. Tá bom, vamos lá. Quem tem a pauta é o presidente, né? Então, eu estou me valendo da fala dele quando a gente votou o requerimento de urgência, que esperaria 2 semanas, depois a gente pautaria o projeto. Então, eu espero que na próxima semana o presidente solte a pauta com o projeto e aí a gente vai trabalhar para que o projeto seja votado na semana que vem. Existe uma expectativa muito grande com referência a isso. É claro que o presidente tem o termômetro da casa, sabe através dos líderes e sabe através dos interlocutores dele como é que está a aceitação do plenário como um todo. Porque é muito importante levar um projeto para o plenário
o projeto já consensado, pelo menos pela grande maioria. Os pontos convergentes vai ter, a oposição vai sempre ser contra, vai sempre argumentar de todas as formas para não votar aquele projeto, vai alegar uma série de fatores, vai fazer obstrução. Aqueles insatisfeitos vão apresentar os destaques, depois de volta ao mérito, a gente vai ter que enfrentar os destaques, e aí a gente vai ter que ter muita capacidade de mobilização. É um momento mais difícil, na minha opinião, votar os destaques, porque para que os destaques não contemplem exatamente aquilo que prejudique a estrutura do texto que está construída e que a gente pretende avançar para o plenário da Câmara. Então, essa é mais ou menos a dinâmica que a gente vai enfrentar nos próximos dias. A gente precisa aguardar aí, porque essa é uma prerrogativa exclusiva do presidente, mas eu estou aqui, eu já mandei uma mensagem para ele hoje, vou ficar marcando de perto, vou passando para ele as pessoas que estou atendendo. Amanhã eu tenho reunião com 5 deputados, 5 líderes, que vêm trazer certamente umas sugestões, que vêm pedir alteração no texto, e a gente vai conversando e vamos ver como é que a gente fecha essa parte aí. Agora, o que é que compete, o que é importante em todas essas reuniões que nós temos feito, como essa que nós estamos fazendo aqui agora com vocês? É a participação de todos. Todos nós somos importantes por esse projeto. Todos nós que estamos participando desse momento aqui, nós somos interessados no projeto. Nós queremos um marco legal novo para o novo mercado do gás. E isso passa, claro, pela participação e pela somação de forças e pela disposição de todos em querer contribuir. Então, você mesmo, João, você é importante, Dimar é importante, Manfredo é importante, todos nós somos importantes, porque a gente precisa olhar para o plenário da Câmara dos Deputados, a fotografia dos 513 e identificar uma pessoa que a gente conheça. Olha, esse aqui eu conheço, ele é meu amigo. Eu vou pedir a ele que vote a favor do 6407. Esse trabalho parece um trabalho simples, que não dá resultado, mas esse é o trabalho que dá resultado. Porque o deputado, ele ou vota no plenário eletrônico, como nós estamos fazendo aqui, ou aqui presencialmente. Eu tenho certeza absoluta que quando ele chega no plenário, ou ele vai para a frente do monitor dele para apresentar o voto dele eletronicamente, ele carrega consigo a sua falinha que você fez com ele e que insistiu, olha, o 6407, eu quero que você vote sim, porque ele tem a convicção de que do outro lado você está olhando a votação dele e que assim que acabar a votação você vai puxar a lista e você vai ver lá, olha, votou conforme eu pedi. Aí a gente liga de novo para dizer, olha, obrigado aí pela força, ajudou muito. Vamos enfrentar os destaques também. Enfim, essa dinâmica foi assim que a gente avançou em muitos projetos muito importantes aqui. E essa dinâmica funciona muito bem. Ok, obrigado, deputado Laércio. Eu tenho aqui uma pergunta para o Otimar Miller, para nós completarmos essa rodada onde todos participam respondendo às questões que são apresentadas. Miller, no caso da indústria, a figura do consumidor livre de gás ela é fundamental, né? Como é que você avalia esse texto do PL 6407 diante da figura do consumidor livre de gás, não é? Qual o impacto disso? Como é que você imagina ser daqui para frente essa relação da indústria, do grande consumidor de gás natural, com o novo marco regulatório do gás? Bem, boa tarde a todos, né? Agradeço a Timos, né, e a Aspacerta pelo convite, a oportunidade de participar aqui, e também é um prazer estar junto aí com o deputado Laércio, né, pelo grande serviço que ele está prestando para o setor produtivo brasileiro, né? A doutora prazer. do Ministério das Minas e Energia também, né, que sempre nos apoiou muito. E também o professor Edmar, né, que na academia, né, tem defendido muito a questão da liberalização do mercado de gás. E aos demais colegas aqui dessa live. A questão do mercado livre, ela
sem dúvida, ela vai ser uma oportunidade, né, de nós chegarmos aos níveis de competição que os outros países, né, com os quais nós concorremos no mercado internacional, então ter um gás competitivo com esses outros países, né? Há pouco tempo atrás eu fiz uma demonstração, né, que se nós tivéssemos aqui o gás natural ao preço que as indústrias do México pagam, o nosso produto, um porcelanato nosso aqui do Brasil, teria uma redução de 11% em seu custo. E esses 11% são muito importantes na competitividade internacional. Aqui a indústria de Santa Catarina, 15 anos atrás, ela exportava 37% da sua produção e exportava isso para mercados importantes, né? Especialmente Estados Unidos, Canadá e Europa, né? Hoje, a nossa exportação está na faixa de 12%, 13% da produção, por falta de competitividade. Então, nós enxergamos no advento do mercado livre, sim, a oportunidade de temos novos players, novos ofertantes, né? Então até a exposição feita pelo Maurício, né, da Urca, né? Então, e outros comercializadores estão se movendo nesse sentido, players internacionais, né, fornecedores de gás liquefeito, também estão se mobilizando para nos poder fornecer diretamente o gás natural. E aí então também temos exemplos, como o professor Edmar falou, né, de gás liquefeito ter chegado aqui a $2 a 1 milhão de BTU, né? $2,4, enquanto que nós pagamos aí no Citygate, né, $5, $6. Então, realmente, o Mercado Livre ele vai nos trazer condição de competição internacional. E nós podemos galgar rapidamente, assim, a produção, né, e conquistar mercados, porque nós temos capacidade ociosa. Nós temos indústria moderna, né? As instalações brasileiras, as fábricas brasileiras são modernas, são competitivas, temos matérias-primas boas, abundantes, temos mão de obra qualificada, né? Nós só pecamos realmente no custo energético. E a nossa indústria, até a doutora Simone comentou que o setor cerâmico, desde o início, esteve engajado muito nesse movimento, né, pelo novo mercado do gás. É que nós somos, na verdade, nós somos viciados em energia, né? Nós não conseguimos viver sem gás, nós não conseguimos viver sem energia. Então, isso é um fator que nos levou a nos engajar nesse movimento há muito tempo, né? E, felizmente, agora nós estamos assim percebendo que, pela primeira vez, haverá um avanço, né, com a aprovação do projeto de lei. E existem outras etapas que terão que ser vencidas e, certamente, também outros aprimoramentos, né, que poderão ser feitos adiante. E uma das etapas a ser vencidas é essa questão da regulação estadual, dos contratos de concessão, das distribuidoras, mas são pontos a se discutir adiante. Obrigado, uma visão muito clara da importância para a indústria de cerâmica do insumo gás natural. Isso é fundamental para que a coisa avance. A gente já passou por isso lá no setor elétrico, né? Lá nos anos 2000, a gente da Timos teve lá a capacidade de migrar o primeiro consumidor livre de energia elétrica, lá em 98, tá? 3 anos depois da lei que abriu o mercado, em 1974, 95. Também esperamos estar conjugando com os senhores para ajudá-los nessa migração já. Vamos lá. Basicamente, agora eu vou pular um pouquinho para a doutora Simone, para dar uma visão, uma pergunta que, em alguns momentos, alguém pode achar que é um pouco chata de responder, mas eu acho que não. Vou fazê-la, tá? Que é a questão da sincronia com a regulação estadual. Ela já comentou isso aqui bastante. Então, como é que a gente depende dessa amplitude maior
que os estados também estejam em sincronia com o novo mercado, que tem concessões mais progressistas. Então, eu queria saber de você, doutora, qual é o que a gente pode esperar numa concessão mais moderna, uma disputa saudável nessa regulação? Quais são os desafios desse mercado, apesar das diferenças, né? A gente tem mercados concentrados em consumo aqui, como em São Paulo, como lá no Sul, e ofertas em diversos locais. Então, a gente gostaria de ouvir um pouco, sempre aquela opinião entusiasmada sua sobre esse tema. Por favor, obrigado. Obrigado, João. Eu entendo que essa pergunta ela é fundamental. E eu digo que ainda que tenha trazido algumas questões já tentando responder a questão anterior, veja, essa é uma reforma que precisa ser completa. Então, quando a gente fala de uma reforma completa, é como se a gente estivesse fazendo na nossa cabeça a imagem mental de uma ponte, né? Em que a gente quer efetivamente ligar uma nova oferta competitiva de gás com diversidade de agentes àquele consumidor, aquele usuário final que está lá, seja ele industrial, comercial, residencial, veicular, o consumo térmico. Isso não é possível sem a participação dos estados. Obviamente, eu já fiz esse comentário aqui, que a gente deve seguir, né? O regramento e o respeito à competência estadual nesse sentido. E o que a gente imagina que é possível fazê-lo? Eu acho que o que a gente imagina que é possível fazê-lo é atraí-los no sentido de demonstrar com clareza a importância dessa reforma. Então, recentemente, a gente teve, por exemplo, estudos relevantes do estado do Rio de Janeiro que mostram o quanto o Estado ganha, sob o ponto de vista de arrecadação, emprego e renda, com um ambiente de negócios atrativos para investimentos. Esse conjunto de agentes que aqui estão reunidos hoje, basicamente, se você olhar o segmento de consumo, ele é aquele conjunto de agentes que tem a capilaridade e a capacidade de atrair, junto com as novas práticas regulatórias, os estados para esse processo de reforma, que eu diria que é um processo em curso. Então, a gente deve fazer todas as medidas no campo federal, mas sem as medidas nos estados, a gente não vai ter a concretude desse processo de reforma que nós estamos trabalhando. Obviamente que nós temos, do ponto de vista do governo federal, algumas iniciativas que a gente considera relevantes, tá? E eu queria destacar duas delas. A primeira é o Manual de Boas Práticas Regulatórias. Qual é a ideia que está por trás desse documento de diretrizes? É exatamente buscar, nesse processo de harmonização, oferecer a todos os estados um conjunto de orientações que os auxiliem nesse processo. E o segundo aspecto, esse processo de abertura irá requerer agentes reguladores fortes nos estados, não só no governo federal. E isso significa que é muito importante que a gente possa trabalhar com a capacitação desses agentes, desses atores. E por isso a gente tem trabalhado junto com a Associação Brasileira de Agências Reguladoras na constituição de um grupo nesse sentido. A gente tem o grande valor do efeito demonstração. Ou seja, à medida em que a gente começar a ter alguns casos de sucesso, isso vai ser muito relevante. Outro exemplo que eu acho importantíssimo destacar vem também, além dos estados que a gente já citou, a gente falou do Rio de Janeiro, a gente falou de Sergipe, a gente falou do Espírito Santo, a gente falou do exemplo recente da Bahia, a gente falou já de Santa Catarina, mas eu queria também destacar um esforço grande que tem sido feito no estado do Rio Grande do Norte. Né? Nós tivemos a oportunidade de ouvir a semana passada a representante da distribuidora do Rio Grande do Norte, a Larissa, e ela trouxe exatamente esse esforço de aproveitar dentro do seu estado uma potencialidade que é o gás onshore. E como esse movimento está muito conectado também com os desinvestimentos da Petrobras, considerando, obviamente, que haverá outros atores interessados, por exemplo, em áreas
que à primeira vista podem não parecer tão atrativas para um player tão considerável como a Petrobras. Ou seja, a gente já tem visto nuclear uma série de iniciativas e a gente entende que temos que trabalhar fortemente nesse aspecto, porque essa reforma só estará completa com os estados integralmente envolvidos. Ok, Simone, obrigado. Eu gostaria de voltar a falar com o deputado Laércio Oliveira. Voltar ao projeto de lei, deputado. Em relação ao abastecimento de gás natural no interior do Brasil, o projeto de lei pode beneficiar a interiorização desse consumo? Vai ser necessário a gente, de forma impulsiva, ficar enterrando dutos para que esse mercado se consolide? Nós temos uma experiência aí em Sergipe, não é? Também de gás que é transportado por caminhões. Nós teremos aí a possibilidade da cabotagem. Enfim, o GNC também é transportado via rodovia em alguns momentos. Como é que o deputado avalia isso dentro do projeto de lei, deputado? Bom, está ouvindo que eles... Sim, sim. Bom, é claro que a interiorização é importante, mas ela pode ser feita de várias maneiras, como você falou. O desenvolvimento e a demanda instalada em cada região e a viabilidade econômica desse consumo naquela região é que vai ser um indicativo para a construção do duto ou não. Então, em linhas gerais, esse é o panorama. Mas eu estou aqui ao lado do Francisco. O Francisco é um consultor da Câmara dos Deputados que está me ajudando muito. Ajudou muito, inclusive, na construção do texto que foi aprovado na Comissão de Minas e Energia. Eu vou passar a palavra para ele trazer maiores detalhes com referência a esse assunto. O projeto ele foi pensado em tornar a expansão da infraestrutura do gás mais ágil, né? Um processo mais ágil, mas não se pensou em subsídios, né? E quando se fala em universalização, e se faz uma analogia com o setor elétrico, né? A Timos é muito atuante nisso, né? Quer dizer, são duas coisas distintas, duas realidades distintas, né? Esse computador que a gente está usando aqui agora, ele não funciona com outro combustível que não seja energia elétrica, né? Então, então são duas situações distintas, né? Então, ele não contempla um subsídio para a construção de gasodutos para o interior, né? E os transportadores, quando eles estão agora com muita frequência, vêm aqui ao parlamento, né? E eles dizem, são taxativos, não precisa de subsídio para interiorizar o gasoduto. Onde tiver o mercado que vai viabilizar o gasoduto, né? Então, esse é o ponto que a gente entende que é o caminho certo, né? Porque aqui no Brasil tem muita gente que acha que a capacidade de endividamento é ilimitada, que os recursos escassos, que isso não é problema, entendeu? Na verdade, é problema, entendeu? Então, os recursos públicos eles devem ser dirigidos para as áreas mais carentes, né? Quer dizer, se o próprio segmento de transporte diz que é viável a construção de gasodutos sem subsídios públicos, por que pensar nisso, né? Obrigado pela brilhante resposta. Eu também acredito, e nós do setor elétrico, em algum momento, estamos sempre discutindo térmicas no interior, enfim, tem todo um processo que é uma alavancagem para os gasodutos. Bom, vou pular uma coisa para o Maurício. Agora, Maurício, como comercializador e muito afeto à questão do GNL, né, que eu sei que vocês têm o grupo controlador de vocês, tá? O grupo tem lá um terminal em Sergipe, está implementando um terminal em Barcarena, lá em Pará, já assinou, eu acompanho a mídia, tá? Já assinou uma joint venture com a Norsk Hydro, um grande consumidor de alumínio em Belém. Enfim, essa vontade do GNL estar presente aqui e também
você comentar GNL versus pré-sal, como é que vocês podem casar isso, ser positivo para o Brasil, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho do GNL como um balizador de preço para o mercado interno, né? A questão não só da importação, mas questão com o próprio pré-sal e a produção de pré-sal, que talvez possa utilizar os terminais GNL, e também a logística associada. E teve uma pergunta aqui que eu já vou adiantar. Pessoal, eu quero saber quando é que vai ter preço abaixo de $6. Então, pode falar com você, né? Por favor, Maurício. Então, João, acho que o debate está muito rico, né? A gente está aprendendo aí, o professor Edmar fez várias colocações, a doutora Simone, o deputado Laércio, todo mundo, todos que contribuíram aqui fizeram colocações muito pertinentes, né? Nosso entendimento é que o GNL, o nosso país é um país com dimensões continentais aqui. Então, cada região do país deve ser olhada de forma específica. Em alguns casos, cada cliente pode ser olhado de uma forma específica, né? Então, a gente acredita hoje, o GNL está muito competitivo, já está chegando muito competitivo na região Nordeste. A gente está trabalhando em parceria com a Golar para tornar o GNL muito competitivo na região Sul e Sudeste também, seja com a instalação de novos terminais de GNL ou com a logística de cabotagem associada à última perna lá rodoviária, né? Estamos aqui comercializando o GNL com negociação em curso com várias indústrias. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente entende que o GNL importado vai ser, sim, um competidor à altura aí do gás offshore produzido no Brasil em determinadas regiões, né? Em determinadas situações. Então, no nosso caso, por exemplo, nós, como eu comentei aqui, no Nordeste, Sul, Sudeste, nós estamos atuando com GNL. Já no centro do Brasil, por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar do pré-sal caipira. Então, a gente entende que existem muitas grandes oportunidades em produção de biogás em projetos de grande escala no interior do Brasil e também, até, claro, no interior do Brasil com importação de gás natural via gasoduto, né? Fundo da Bolívia e tudo mais. Então, nós, por exemplo, no nosso grupo, hoje estamos produzindo em torno de 50 mil metros cúbicos dia de biogás em um projeto nosso no Mato Grosso. Estamos produzindo hoje 100 mil dias de biogás em Mauá, em São Paulo, no coração de São Paulo. Estamos comercializando GNL importado pela Golar, com diversas negociações com clientes industriais, no Nordeste, Sul. E na região Norte, como você disse, nós somos sócios da Golar de um terminal em Barcarena e estamos avançados ali com a implantação desse terminal. A expectativa é estar com ele pronto em 2022. Então, assim, note que para cada região tem uma solução, né? E a nossa tese aqui é de você aproximar, né, a oferta da demanda e tentar casar o tipo de oferta com a característica de consumo de cada mercado, de cada consumidor. Então, em paralelo, a gente está com várias negociações em andamento, sempre com a expectativa de ter um portfólio variado de oferta para um portfólio variado de demanda, né? Cada cliente com as suas características. Quando eu disse na primeira pergunta que a gente está otimista em fazer uma das primeiras transações aí no mercado livre de gás, o que a gente está contando é que hoje a gente está em negociação com um cliente importante, por exemplo, e tentando pegar esse caso e levar em toda a cadeia, né? E empurrando, vamos dizer assim, né? Seja com o transportador, seja com o regulador, fazendo todas as milestones, aí, cumprindo todas as etapas do processo para a gente poder conseguir entregar o gás de forma competitiva nesse cliente. Nesse caso, como se trata de um cliente onde o produtor e o cliente estão no mesmo estado, a gente acredita que vai conseguir viabilizar sem ter essa discussão toda de diferença de tributação entre estados e regulação entre estados. Então, a gente está bastante otimista de que vai conseguir, em prazo curto, aí, fazer uma primeira transação no mercado livre de gás.
Ok, Maurício. Eu tenho uma pergunta aqui para o professor Edmar, que vem de uma indústria cerâmica aqui de São Paulo. Tem a ver com geopolítica e economia. A pergunta é a seguinte: mesmo sabendo da importância da quebra do monopólio, por que o preço do gás disparou depois de 2006? Sendo que antes disso, o preço do gás era atrativo, mesmo com o monopólio já existente na época. Professor Edmar. Bom, primeiro, assim, que quando você compara o preço do gás no Brasil com o mercado regional, né, ele sempre esteve acima, né? A gente tem um mercado de um preço de gás muito elevado historicamente, né? E isso, em alguns momentos, a Petrobras fez uma política de descontos temporários, momentos que ela tinha dificuldade para cumprir os contratos de importação da Bolívia, mas isso logo foi revertido, né? Então, a gente tem um preço historicamente elevado devido à falta de competição nesse mercado, né? E pelo fato da gente importar. Isso também está ligado à falta de competição, né? Porque, vamos dizer, na parte da produção, né? Como os produtores independentes não têm acesso ao mercado, cabia à Petrobras, somente a Petrobras, toda a responsabilidade de investir para aumentar a produção de gás no Brasil. Todo produtor independente que vem para o Brasil corre do gás, porque se um produtor independente encontra gás, né, no pré-sal ou fora do pré-sal, até hoje, né, a única solução que ele tem é vender esse gás para a Petrobras. A Petrobras, veja, compra gás de 30 empresas do Brasil hoje. Tem 30 empresas que produzem gás e vendem para a Petrobras. E vendem por um preço muito baixo, porque essas empresas não têm outra opção a não ser vender para a Petrobras. E elas vendem porque o negócio delas não é gás, o negócio é petróleo, né? Então, basicamente, eu diria o seguinte: nós temos um preço de gás caro porque nunca existiu um negócio de gás para quem investe em produção, a não ser para a Petrobras. E a Petrobras, ela tinha lá as suas prioridades, né? Se você tem lá um dinheiro para investir, vai investir, você tem que escolher entre um projeto de petróleo que vai te dar um retorno muito maior do que gás, você não vai, por livre e espontânea vontade, investir em gás, né? Então, a Petrobras priorizou o petróleo e os outros que poderiam tentar investir em gás não tinham essa oportunidade porque não tinham acesso ao mercado. Essa é o resumo da ópera. E o que eu acho que vai acontecer é que, ao abrir a oportunidade para outros venderem gás aqui, sem ser a Petrobras, vai surgir o negócio do gás. Vai ter gente que vai olhar para a geologia do Brasil e falar: olha, eu sou um cara que sei achar e produzir gás e posso fazer isso com competência. E vai vir gente para cá procurar gás, né? Gente que hoje está em petróleo vai ter projetos lá para desenvolver gás. Aliás, isso já existe. Tem projetos no Brasil com gás descobertos que estão parados, esperando para ver o que acontece nesse projeto, nesse PL, né? Se vai haver abertura ou não do mercado, para decidirem se vão desenvolver esses campos, né? Eu cito um exemplo: Pão de Açúcar é um campo que tem grande descoberta de gás, que está lá, por enquanto não foi tomada a decisão de desenvolver, porque você tem que levar ao mercado. Então, o resumo da ópera é que nós temos um grande potencial para reduzir o preço, principalmente a médio e longo prazo, na medida que houver mais investimentos para encontrar gás competitivo no Brasil, não só no pré-sal. Eu acho que o Brasil tem um potencial muito interessante em terra, o Brasil tem um potencial em outras bacias. Então, isso vai produzir essa oferta. Nós temos agora uma grande oportunidade, que momentaneamente o mercado de GNL internacional está com excesso de oferta. Então, tem muito GNL no mercado internacional e nós podemos, inclusive, importar GNL a preços muito baixos, e vamos ter aí alguns anos, né, com gás competitivo importado, inclusive contribuindo para baixar o preço. E no futuro, quando o preço do mercado GNL subir, eu acredito que no futuro esse preço vai
vai subir, na hora que tiver um reequilíbrio no mercado internacional, nós vamos ter aqui oferta doméstica. Né? Então, eu acho que é isso. Temos um potencial grande para redução de preço. Quilice, João Carlos, quero pedir a permissão a vocês para me retirar da nossa reunião, porque eu tenho uma audiência marcada às 18h30 no Ministério das Minas e Energia. E eu preciso falar, eu gostaria de ter autorização de vocês para poder... Perfeito, obrigado. É por uma boa causa, deputado, é por uma boa causa. Muito obrigado a todos. A falar com o ministro Bento, por favor. Especialmente a você, que eu vi participando aí, meu conterrâneo lá, meu nordestino querido. Prazer em ver você, Manfredo, participando aí com todos. E a vocês, a você, João, e a você, Quilice, muito obrigado pela participação. Peço desculpas, mas a gente vai se encontrando. Cumprimentar a professora Edmar, cumprimentar Maurício e a nossa querida Simone. Agradecer a todos e principalmente aqueles que estão participando com a gente aqui. Desculpa, gente, mas eu vou seguir, viu? Um abraço. Deputado, fica à vontade. O Brasil é que agradece aí o seu trabalho, deputado. Fica à vontade. Obrigado, deputado. Eu vou emendar uma pergunta para a Simone, a doutora Simone, que vem de um colega seu antigo lá do Ministério, que é o Ricardo Suassuna, tá? Que é o seguinte, a questão ele fala muito a bordo da questão da liquidez do mercado de gás, a gente tem esse processo dentro do setor elétrico, enfim, e ele pergunta, não seria o caso de criar um operador de mercado de gás no Brasil, um operador central, enfim, qual a sua opinião sobre o tema e operador ou administrador de mercado, como é a CCE hoje, né? Fazer um paralelo com o nosso mercado. Bom, em linhas gerais, eu acho que o primeiro, um elemento que eu gostaria de destacar nessa pergunta, que eu acho importante que o Suassuna tenha feito, eu acho que o que a gente está construindo aqui é basicamente o acesso ao transporte de gás como pré-condição aí para desenvolvimento de um mercado concorrencial de gás natural. Obviamente, esse acesso às infraestruturas de transporte, ele é o elemento essencial nessa discussão, obviamente, para você trazer liquidez ao mercado. Então, esse é o primeiro ponto. Obviamente que um mercado líquido é um mercado em que você tenha, já sinalizado pelo professor Edmar, uma competição gás-gás muito bem construída, ou seja, a gente está falando aqui de diversas ofertas de gás que vão desde o gás onshore, offshore pré-sal, GNL, biogás, que já foram aqui trazidos como mecanismo, de forma que a gente tem aí um novo modelo de formação de preços. Então, esse novo modelo de formação de preços será certamente por revelação, ou seja, você vai ter ali as trocas comerciais e você vai ter uma revelação desse preço. Um outro aspecto importante que você tem que considerar em relação à liquidez é o próprio oferecimento dos serviços dentro da indústria do gás. Então, hoje você vai ter serviços de transporte, começa a ter uma expectativa de serviço de transporte de mais curto prazo, e essa oferta de serviços de transporte de mais curto prazo também contribuem com esse processo de liquidez. Em relação a essa discussão relativa a um eventual operador ou coisa que o valha, eu acho que é importante destacar que o texto ele deixa esse espaço aberto sob o ponto de vista de considerar que você poderá, obviamente, mais à frente, ter alguns instrumentos para que a comercialização do gás, ao ocorrer, por exemplo, possa lançar mão de plataformas ou de mecanismos que, ao final, você possa ter, paulatinamente, o mercado migrando, por exemplo, para um modelo de mercado organizado. Isso também está acontecendo hoje no setor elétrico nesse sentido, ou seja, de que a gente esteja buscando aí escolher os mecanismos que vão estar disponíveis. Então, a gente deve ter, certamente, uma série de atores interessados em oferecer esses serviços para o mercado. E, obviamente, a gente tem ali um modelo dentro do texto do PL, que é o modelo que fala de uma operação coordenada entre transportadores independentes, que vão atuar, obviamente, mediante um código de redes e que
vão buscar aí a construção de um modelo de gestor de área de mercado que, em grande medida, guarda semelhança com esse modelo, mas ele é muito mais próprio para a dinâmica do mercado de gás. Então, obviamente, dito pelo próprio relator, nós vamos experimentar essa modelagem. É uma modelagem que foi inspirada nas melhores práticas internacionais, então buscou-se olhar a experiência em outros mercados e a gente imagina que assim estejam sendo endereçadas essas questões trazidas pelo Suassuna. Ok, obrigado, Simone. Eu tenho uma pergunta aqui, eu gostaria de dirigir ao Manfredo Gouveia, presidente do Conselho Administrativo da Anfacer, que está diretamente ligada ao segmento. A pergunta é do Wagner José Oliva. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, dentro do mundo de produção de revestimentos cerâmicos, com o novo marco regulatório e acaso sejam viabilizados preços de gás mais competitivos, como ficaria a questão de medidas de eficiência energética e cogeração utilizando o gás natural, por exemplo, para o uso do calor nos atomizadores? Hoje, em plantas da Europa e Estados Unidos, esse tipo de aplicação traz mais competitividade aos produtores. Entretanto, há um número muito pequeno de plantas no Brasil que fazem esse uso dessa tecnologia, dado o custo do gás. As mudanças esperadas pelo novo marco regulatório viabilizariam esse tipo de investimento para a realidade brasileira, Manfredo? Willis, de forma muito objetiva, em benefício à hora, sim, a resposta é sim. Tá? A fábrica da qual eu sou diretor, o grupo do qual eu sou diretor, que é o Grupo Elizabeth, nós temos unidades, né, cujos atomizadores já podem, sim, gerar calor através de gás natural, tá? E não é feito porque não há preço competitivo para isso. Então, até num complemento daquela minha primeira participação, né, quando você fala daquela diferença de preços entre o que é praticado no Brasil, com o que é praticado nos Estados Unidos, com o que é praticado para a Europa, a partir do momento que você traz para uma paridade de preços, né, uma justiça de preços com o mercado internacional, certamente nós iremos oferecer, além da ampliação ou da ocupação da nossa capacidade instalada, que hoje está ociosa, a gente trabalha com algo em torno de 76%, nós ainda vamos oferecer esse acréscimo no consumo do gás, em toda essa parte de eficiência energética, de cogeração, de geração de calor através do uso do gás, o que não é feito hoje tão simplesmente por conta da questão do preço. Obrigado, Manfredo, pela resposta objetiva, até pelo adiantado da hora. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a última pergunta para o Maurício e já peço para ele fazer as considerações finais, e aí passaria a todos para fazer as suas considerações na sequência. Maurício, a questão do armazenamento, o pessoal também perguntou que a gente tem uma pobreza de armazenamento aqui no Brasil, quer dizer, pouquíssimas soluções, tá? E a falta do gás, eventualmente na cadeia como um todo. Você vê preocupação com isso e novas tecnologias podem te trazer alguma solução para a questão de armazenamento? Por exemplo, junto com o seu investidor principal aí, enfim, por favor, comente isso para mim, por favor. João, a gente acredita que é uma medida importante. A gente tem que ter armazenamento para poder modular e garantir a segurança no fornecimento. No modal GNL, vamos dizer assim, é uma pergunta mais fácil para te responder. A gente tem aí o estoque nos navios, tem o estoque nos contêineres, a gente pode ter contêineres estocados no porto, né, com uma reserva de alguns dias de operação, assim como no próprio cliente, né? Agora, a gente não está estudando, no nosso caso, não está olhando outras alternativas de estocagem além do GNL nesse momento. Mas é uma questão importante e que tem que ser endereçada com toda certeza. Então, indo para as considerações finais aqui, queria agradecer a todos. Para nós foi uma oportunidade muito grande
muito importantes de debater com pessoas tão importantes no setor e já tradicionais, potenciais clientes. Então, agradeço muito a Timos a oportunidade e a parceria de sempre. Contem com a gente aí no mercado de gás. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. Importante a questão do armazenamento. Doutora Simone, você pode fazer suas considerações finais, por favor? Claro, eu queria agradecer enormemente a oportunidade de termos feito essa discussão, acho uma discussão riquíssima, e ela veio não apenas da integração aqui dos painelistas, mas também do conjunto de questões que foram apresentadas pelo público. Eu creio que a gente caminha, o processo de reforma é um processo dinâmico, é um processo que exige essa capacidade de se renovar frequentemente. E em nome aqui do Ministério de Minas e Energia, particularmente do ministro Bento Albuquerque, eu queria agradecer a essa oportunidade e dizer que nós estamos aí confiantes nesse processo de aprovação do PL 6407 e de fato, trabalhando firmemente para isso. Obrigada. Obrigado, Simone. Professor Edmar, suas palavras finais, por favor. Então, agradecer novamente o convite, né, da Timos e da Aspacer para participar dessa live. Foi muito bom, aprendi muita coisa. E dizer que nós estamos num momento crucial de um processo que começou lá em 2016, que já está em andamento de abertura do setor e que depende da aprovação desse projeto de lei para ter sequência. Tem muita empresa já entrando no Brasil, se movimentando em função da expectativa do que vem, dessa nova dinâmica que será inaugurada. Então, é muito importante que os deputados se sensibilizem com a importância desse momento, né? Não aprovar agora o PL seria um banho, uma ducha de água fria no mercado de gás, né? No momento que o Brasil precisa desses investimentos. Então, a gente não pode, nesse momento tão difícil da economia brasileira, se dar ao luxo de jogar no lixo um trabalho, né, de 4 anos para pensar um novo modelo do mercado de gás, e um trabalho que já está em andamento no plano infralegal. Muita coisa aconteceu e está em andamento na ANP, nas agências reguladoras estaduais, na própria ANEEL, né, que está buscando integrar melhor o setor de gás com o setor elétrico. Então, a gente não pode, acho que é muita responsabilidade, né, que os stakeholders e agora os deputados vão ter com relação a todo esse trabalho, né? E eu queria deixar essa mensagem final e agradecer novamente o convite aí de todos. Obrigado, professor. Agora vamos passar para o pessoal do consumo. Dr. Miller, suas palavras finais, por favor. Ok. Bem, realmente para nós é um momento muito importante, né? Nós vimos lutando por a transparência do mercado de gás, que na verdade, até perguntas aí falando por que o gás cresceu, porque era uma caixa preta, né? A gente nunca ia entender por que o gás aumentava, né? Sempre ou era o dólar, ou era o petróleo, uma outra coisa. Então, há muitos anos nós vimos lutando por isso e realmente, através de muito empenho dos setores produtivos, né? E, claro, com apoio importante de algumas pessoas, como, por exemplo, a Simone, né, a doutora Simone, no Ministério de Minas e Energia, foi alguém que sempre se engajou e defendeu, né, o setor produtivo, e chegamos também a esse ponto, em boa parte, a atuação dela, né? E nós começamos a conseguir mostrar isso para a classe política, né? E, inclusive, agora, na própria votação já ali pelo regime de urgência, nós também agradecemos o engajamento dos deputados, né? Aqui, especificamente da bancada de Santa Catarina, apenas um deputado que se posicionou ao contrário por uma questão ideológica, né? Mas o restante da bancada na íntegra votou a favor,
Isso mostra o clima também, então, que deve acontecer no plenário, e realmente a indústria vai responder com crescimento e com uma resposta para a sociedade, né, com geração de emprego, geração de impostos, e também estender esse benefício para o consumidor, que o gás de botijão vai acabar ficando mais barato, o gás veicular vai acabar ficando mais barato. Então, realmente é um fato muito importante para todos nós. Então, obrigado, David. A oportunidade de ter essa participação e manifestar essas opiniões. Muito obrigado, senhor. Manfredo, você, por favor, faça as suas considerações finais, depois eu encerro e o Clit vai anunciar uma surpresa aí no final. Que coisa boa. Então vamos direto para a surpresa. João, muito obrigado. Parabéns aí pela iniciativa, né, tanto a você quanto ao Quilice. Eu termino deixando uma mensagem, né, e um pedido de voto, tá, aos deputados federais, àqueles que representam a população brasileira. Né? Nós precisamos voltar ao PL 6407. É um projeto necessário e suficiente, pelas palavras do próprio relator, né, enaltecendo o espírito público e a convergência que esse projeto traz com o pensamento do governo federal, através do presidente Bolsonaro, dos seus ministros, dos seus técnicos competentíssimos, aqui representados na pessoa da Simone, né, do parlamento brasileiro, da vontade política do presidente Rodrigo Maia de encaminhar o projeto, da feliz escolha na relatoria do deputado Laércio, um conhecedor do tema. Então, que nós possamos realmente fazer desse momento aqui, de toda essa discussão, essa rica discussão, né, um encaminhamento para que a gente possa, na próxima semana ou na semana seguinte, realmente votar esse projeto, de novo, necessário e suficiente para que seja realmente mais um passo do marco do gás natural no Brasil e que daí para frente a gente possa evoluir na discussão com os estados, naquilo que é necessário para que possamos avançar cada vez mais, mas pedindo realmente, mais uma vez, como foi feito no saneamento, né, o espírito público, o engajamento da Câmara Federal, como também na sequência no Senado, para que a gente possa votar esse projeto. Essa é a expectativa da indústria cerâmica brasileira e nós nos comprometemos, tá, a gerar mais empregos, a entregar mais produção, desde que nós tenhamos, de fato, competitividade para continuar produzindo no país. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Manfredo. O clima no Congresso parece estar bom mesmo, que tem um PL do setor elétrico do GSF, parece que entrou agora, finalmente. É um assunto do setor elétrico que tem até o atrasômetro do GSF, tem 5 anos, entrou agora e parece que vai andar. Tomara que esse espírito seja assim mesmo. Mas, de forma geral, a gente está hoje com 120 participantes, chegamos a ter um pico de 300, com perguntas, e todas as perguntas a gente não consegue responder, são 22 perguntas de comentário, a gente não consegue comentar, mas vai encaminhar para todos os participantes aqui, para que possam se posicionar. Tá? E muito bom aqui participar com vocês pela segmentação que vimos aqui, desde o deputado até a participação de Simone, os consumidores, o comercializador, o professor Edmar, que trabalha nesse tema há tempo no mercado de gás, enfim, todos nós muito confiantes que a coisa vai acontecer agora e, se Deus quiser, vai acontecer e essa pauta vai ser positiva. Então, deixo para Kilit encerrar aqui o nosso trabalho e com surpresas. Acho que ele vai dar uma champanhe para a gente, não sei, vai abrir alguma coisa aí, sei lá. Por favor, Kilit. Não se trata, João, não se trata exatamente de uma surpresa, mas é apenas a fala final do professor Carlos Langoni, que participou com a gente de forma assíncrona no início dessa live e agora tem uma mensagem final para todos nós. Em nome da Aspacer e da Timos Energia, quero aqui agradecer a sua atenção, ter dedicado alguns minutos para que nós pudéssemos conversar sobre o novo marco regulatório do gás, um elemento indispensável para a retomada da economia do país, sobretudo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Uma mensagem final, professor Carlos Langoni, a todos aqueles que nos acompanham aqui nessa live da Timos Aspacer. É uma mensagem de otimismo, de muita confiança. Eu acho que a lei do gás vai ser um marco de inovação num ambiente competitivo. Ela se segue a uma outra lei revolucionária, que foi a lei do saneamento, que também gera uma série de benefícios
econômicos, sociais e também ambientais. Então, eu acho que a lei do gás ela vai alavancar investimentos privados. Nós vamos assistir o crescimento da infraestrutura que, durante muitos anos, ficou congelada porque não havia realmente expansão da demanda. Os preços eram artificialmente altos. Esses preços monopolistas vão ser substituídos por preços de mercado competitivo. Vão surgir novos atores, empresas que a gente nem conhece, vão começar a aparecer disputando uma fatia desse mercado, tudo isso beneficiando principalmente o setor industrial brasileiro, que precisa, sim, operar com custos competitivos. O que é mais bonito nesse projeto todo? Não há um centavo de recurso do Tesouro, não há subsídios, não há empréstimos carimbados do BNDES, é tudo funcionando via mercado. É esse o Brasil que a gente deseja, esse é o Brasil que a gente aposta. Ótimo, eu quero aqui de público agradecer o professor Carlos Langoni por essa entrevista que ele concedeu à live da Timos Aspacer. Nós temos a entrevista na íntegra, que vai ficar à disposição daqueles que nos consultarem pelas redes sociais. E, finalizando, agradecendo a Simone Araújo pela participação, ao Manfredo Gouveia, professor Edmar Almeida, Maurício Carvalho, Otimar Miller, deputado Laércio Oliveira, ao João Carlos da Timos, uma empresa parceira do setor cerâmico, e já aproveitando, desejando encontrá-los lá em outubro, já com o marco regulatório do gás aprovado, para o 4º Fórum Brasileiro do Gás Natural, 20, 21 e 22 de outubro, João Carlos. Estaremos lá, com certeza. Se a saúde pública nos permitir, mas vamos lá. Obrigado a todos. Eu dou um tchau para todos. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um forte abraço. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite.